E aí, galera do oitavo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. Hoje, nosso encontro é filosofia. Nós estamos trabalhando com o capítulo Política no Iluminismo. Durante esse capítulo, nós já falamos um pouco sobre o iluminismo, discutimos sobre o que era o iluminismo, a ideia, e a partir daí, o capítulo vem trazendo assuntos fantásticos. O nosso último encontro, nós falamos sobre um tema importantíssimo, né? Nós conseguimos aqui entender a ideia sobre o poder e iniciamos um pouco sobre o federalismo, né? Sobre Johannes Austúcius. Trouxemos ali um pouco do seu entendimento sobre isso. O que ele fala sobre o poder e o que ele fala sobre o federalismo. Então nós vamos ampliar a partir de agora um pouco mais sobre a ideia do federalismo que ele defende e logo em seguida, John Locke, nós vamos estar trazendo aqui também o seu pensamento. É interessante para que a gente possa compreender como esses grandes pensadores falam sobre esse processo do iluminismo, como esses grandes pensadores vão definir como a sociedade deveria estar vivendo. Então aqui o primeiro, Johannes Austúcius, vai trazer um pouco sobre a ideia do poder na sua visão e também sobre o federalismo. Então nós vamos agora falar um pouco sobre federalismo. Que você possa estar preparando aí o seu lápis, o seu material, o marca-texto, para que você possa ir aí marcando os pontos junto comigo que eu vou trazer de destaque. Bem, Austúcius defendeu a ideia de que as associações reunidas, então a gente tem aqui um pensamento que vai falar sobre o federalismo, certo? Mas antes, é interessante que a gente tenha a ideia de que esse homem, né, o pensador Johannes Austúcius, viveu entre os anos de 1557 e 1638 na Alemanha, né? Então, o que nós estamos trazendo justamente que ele elaborou sua própria concepção de política, né? Então, para ele, a política não era nada mais do que a arte de reunir pessoas. Então, ele vai dizer que nada mais é do que a arte de reunir pessoas, tá? Então, fique bem claro aí para você, com a finalidade de estabelecer, cultivar e conservar a vida social entre elas. Então, ele traz justamente essas definições de que a política vai justamente impulsionar essa relação. Então, com isso, ele fala dentro dos seus comentários sobre o poder, né? Ele define que é justamente o poder deve ser dentro da perspectiva da soberania popular, né? Ele enfatiza a responsabilidade dos governantes em relação à população. Então, para ele, Johannes, ele vai justamente dizer que o poder não deve ser uma imposição dos chefes de Estado sobre os seus governados. Ele não pode vir de cima para baixo, como se nascesse daquele, e o governante poderia refletir sobre isso, ou seja, o poder deve vir dos que colocam alguém no poder. Beleza? Então nós já temos aí mais ou menos para refrescar um pouco a nossa memória do que ele traz. E aí chegamos no federalismo, que ele vai justamente dizer, que ele defende que essa ideia de que as associações reunidas, criadas livremente pelos indivíduos, devem lutar para defender os interesses. Então vamos dar um destaque para isso aqui. Então ele vai justamente dizer que a sua defesa é que as associações, olha aqui, as associações reunidas ou unidas, criadas livremente pelos indivíduos, tá? As pessoas têm uma certa necessidade e aí criam um grupo para começar um trabalho. Devem lutar para defender os interesses, os direitos, olha aqui os interesses, os direitos e os deveres dos seus associados. O que ele chamou de federalismo. Então nós estamos aqui trazendo justamente alguns pensamentos dentro do campo da política que nós chamamos, e o livro também reforça aqui, política no iluminismo. Então aqui nós estamos trabalhando com Johannes Austúcius, que vai justamente trazer a sua visão sobre o federalismo. Então, para o filósofo, não existe política em um único indivíduo, mas sim nessas organizações.
Austurcius afirmou que os indivíduos devem se unir a estas organizações para lutar por seus direitos. Vamos reforçar isso aqui. Então ele vai dizer o quê? Ele diz justamente que não existe política em um único indivíduo, mas sim em organizações. Contudo, isso não se configura como uma obrigação, pois ao mesmo tempo em que afirma, vamos subir mais um pouquinho aqui e apagar o que eu já fiz aqui. Vamos estar atentos, nós estamos falando sobre o pensamento dele, né, de Austurcius, sobre o federalismo. Então, continuando. Austurcius afirmou que os indivíduos devem se unir a estas organizações para lutar, mais uma vez, para lutar por seus direitos. Contudo, isso não se configura como uma obrigação, pois ao mesmo tempo em que afirma que a política existe unicamente nos grupos, Austurcius não obriga os indivíduos a nada, uma vez que a liberdade de cada pessoa é respeitada, ou seja, ele está dizendo que você tem liberdade, mas que você poderia fazer parte dessas organizações para lutar por seus direitos. E nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Então ele diz que não obriga que o indivíduo ou os indivíduos a fazerem nada, né? Uma vez que a liberdade é de cada um, ela precisa ser respeitada. Então essa é a ideia dele sobre o federalismo, né? Nós precisamos aprender justamente sobre isso. Você sabia que o Brasil é um país federalista? Tá? Então aqui o símbolo da República Federativa do Brasil. Voltando novamente para cá, sobre a perspectiva, a ideia de Austurcius, ele traz aqui justamente o que é discutido muitas vezes por grupos, né? Que as associações reunidas, elas criadas livremente por homens, por indivíduos, devem sim defender, lutar por esses seus interesses, por direitos e ter também os seus deveres de seus associados, né? O que ele vai chamar ali justamente de federalismo. Voltando um pouco mais, eu li para vocês, e aqui para a gente refletir um pouco, ele vai dizer, segundo Austurcius, o governante não é um ser soberano, uma vez que não detém todo o poder e não deve subjugar as pessoas sob seu cargo. Ele está justamente dizendo que alguém eleito de forma democrática não pode, em hipótese alguma, estar usando do seu cargo para subjugar as pessoas, ou seja, para impor, para colocar o seu poder acima de qualquer ordem. Ele está ali no poder justamente para levar e trabalhar diante das necessidades da população. E o texto continua dizendo que o poder soberano pertence ao povo. Isso é fantástico, tá? Para que os políticos possam perceber que o poder soberano pertence ao povo e ao governante, ou a todos aqueles que pertençam ao governo, bem como representa os grupos das associações. Ah, professor, você começou falando sobre federalismo e voltou falando sobre a questão do poder, justamente para mostrar para vocês que ele trabalha com essa perspectiva de que as associações devem estar envolvidas com essa questão do federalismo e também com a questão do poder, bem como representa os grupos das associações, seus desejos e suas vontades. Tais grupos e associações unidos formam aquilo a que nós chamamos o nome de nação. Então nós precisamos repensar conceitos, atitudes que nós temos dia a dia diante daquilo que está colocado à nossa frente. Ou seja, o homem precisa ter equilíbrio quando ele estiver diante do poder. O político precisa estar atento quando ele estiver em seu cargo, no seu poder. E o texto vai dando sequência, né? Se você voltar, você vai perceber que aí você vai ter uma compreensão bem mais ampla. Com base na organização desse quadro acima, podemos perceber a importância que este filósofo deu aos grupos, bem como a composição que o indivíduo ganhava em seus pensamentos. Para ele,
o indivíduo não deveria agir sozinho, em hipótese alguma, mas integrado a um grupo, pois a associação, né, apresenta força maior do que o indivíduo. Ele está falando aqui para que você possamos compreender que o trabalho coletivo, que a força do povo, todos em um só objetivo, é maior do que alguém sozinho. É maior do que um indivíduo sem essa perspectiva. Então ele vai trazendo todo esse contexto. Então está aqui o quadro, tá? Hoje eu fiz uma revisão do capítulo trazendo aí uma abordagem do federalismo e voltando para o poder. Aqui diz o seguinte: consociações, simples ou privadas, conjugal, parentes e colegas, mistas ou públicas, a união de todos ou de muitos das consociações simples para construir um sistema político. Beleza até aí? Então esse foi justamente as ideias de Johannes Augustus. Agora nós vamos falar sobre John Locke, tá? Espero que você esteja compreendendo, tá, sobre esse assunto. Quem é ele? O inglês John Locke é autor de importantes obras, como 2 tratados sobre o governo, Carta sobre a Tolerância e Ensaio sobre o Entendimento Humano. Então, vamos conhecer um pouco sobre ele. Aqui a foto, a imagem dele. Para Locke, a liberdade surge com a aplicação das leis. Ele também defendia a ideia dos direitos naturais do homem que deviam ser assegurados pelo Estado. Então vamos compreender um pouco. No que se refere ao pensamento político de Locke, tem uma teoria bastante direta, onde não existia lei, mas também não existe liberdade. Então, repetindo justamente isso. No que se refere ao pensamento dele, John Locke, ele diz o seguinte: tem uma teoria bastante direta. Ele diz assim: onde não há uma lei, ele está justamente dizendo, onde não existe aquela lei, também não existe a liberdade. Então ele vai justamente defender que as leis, elas são necessárias. Significa, portanto, que a lei é condição necessária, olha o que ele está dizendo aqui, para quê? Para que o ser humano seja livre. Então ele vai embasar dizendo que deve se acontecer através da lei. Você pode pensar, como pode a lei ser a garantia da liberdade, se é a lei que regula os comportamentos das pessoas, ou seja, se ela nos impõe um limite de ação? A este questionamento, o filósofo responde o seguinte: viver em liberdade, preste bem atenção, não é viver sem leis. Por isso, seria um retorno ao estado da natureza. Segundo o filósofo, a liberdade não é viver fazendo tudo aquilo que se quer. Olha que interessante, você que está aí, aluno do 8º ano, preste bem atenção como esse filósofo traz essa relação entre lei e entre liberdade. Ele está dizendo que a liberdade não é viver fazendo tudo aquilo que se quer, como muitas pessoas têm ao longo da sua vida compreendido que liberdade é isso, e na verdade não é. Quem poderia ser livre se todas as pessoas fizessem aquilo que desejassem? Então ele traz esses questionamentos, é importante para que a gente possa discutir. Então uma relação, e o primeiro ele vai dizer, viver em liberdade não é viver sem lei, por isso seria um retorno ao estado da natureza. Segundo ele, mais uma vez, a liberdade não é viver fazendo tudo aquilo que nós queremos. Então, o que é liberdade? Tá? Afinal, o que é liberdade? De acordo com Locke, é a capacidade, olha aqui, de legislar e ordenar sobre a si mesmo e sobre os próprios pertences, dentro dos limites da lei. Dessa forma, podemos compreender que as leis não apenas preservam a liberdade, mas garantem que ela seja exercida por todo. Se as leis não existissem, todos viveríamos, olha aqui, em estado de natureza, que reinaria a morte, a guerra e o caos, e portanto a ausência
da liberdade. Ou seja, sem as leis, nós não teríamos um controle, sem as leis nós não teríamos uma organização. E ele vai dizer mais. Locke não era a favor de um governo absolutista, pois acreditava que esse tipo de governo limitaria as liberdades dos indivíduos de forma desnecessária e imprudente, o que configura uma atitude perigosa. O governo deve ser limitado, ou seja, deve apenas realizar algumas ações importantes, tais como, olha as ações que ele vai falar: proteger propriedade privada, garantir a liberdade de todos os indivíduos e fazer com que a paz seja mantida na sociedade, garantir o fluxo de mercadorias e o acesso igualitário a elas e proteger a nação. Então, para ele vai justamente dizer que o governo deve se limitar a essas questões, né? Ele vai trazer isso como uma prioridade, ok? Nós estamos trazendo aqui alguns pensadores que vão falar um pouco sobre essa relação com a política, né? Justamente com a política. Então vamos lá. Para ele, para o filósofo, ele diz o seguinte: o direito à propriedade, à liberdade e a defesa é natural dos cidadãos. O Estado, assim, é limitado por tais direitos, que estão acima dos interesses do governo e deveriam ser por ele protegidos. Dessa forma, a função do governo seria organizar o estado de natureza. Tudo aquilo que falta no estado de natureza deveria ser colocado pelo governo, ajustando. Então, John Locke vai também justamente fazer isso. Também defendeu que, se um governo não está agindo de acordo com as normas que lhes são estipuladas, a sociedade tem o direito de revoltar, ou seja, de lutar contra ele e de recuperar o poder a ele concedido, pois estaria vivendo uma situação semelhante à escravidão. Os casos em que isso pode ocorrerão as seguintes. O que vai acontecer? Vamos aqui. Situações em que a sociedade tem o direito de se revoltar, né, para John Locke. O que acontece? Primeiro, se autoridades estrangeiras começassem a exercer autoridade sobre a nação, sobre a nossa nação. Tá? Segundo, se os sistemas de eleições fossem alterados sem o consentimento do povo. Se os governantes mexessem na estrutura, aí sim seria o processo da revolta. Terceiro, se o governo tirasse do povo os seus direitos. Então ele diz que nessas situações em que a sociedade tem o direito de se revoltar, de ir às ruas, de questionar, né, contra o governo, já que nós estamos falando justamente sobre essa relação do poder, da política, dentro da perspectiva do iluminismo. E vamos ver aqui vários nomes importantes que vão estar trazendo essas relações. E hoje nós vimos aqui um pouco sobre ele, John Locke. Espero que você esteja entendendo esse processo da política, sobre essa relação da liberdade com as leis. No próximo encontro, nós vamos aprofundar sobre esse assunto. Valeu!